Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 31. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul ao templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Amém? Para refletir, o último capítulo de 1 Samuel, a última batalha de Saul e o seu último suspiro. Que contraste desta guerra com a que vimos ontem. Deus foi misericordioso com Davi e não permitiu que ele fosse com os filisteus e assistisse o seu povo perecer. Sentindo-se acuado, Saul pediu que seu escudeiro matasse antes que isso acontecesse pelas mãos do inimigo. Percebendo, porém, o temor de seu escudeiro, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Saul e seus filhos tiveram seus corpos pendurados em um muro como troféus. O suicídio do rei de Israel foi comemorado pelos filisteus como boas novas, na casa dos seus ídolos e entre o povo. Israel provou das consequências de um governo sem a bênção de Deus. Porém, uns homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro, dando um fim à humilhante divulgação da tragédia israelita. Que triste final do primeiro monarca de Israel! Terminou com suas armas num templo pagão e seu corpo hasteado como uma bandeira ensanguentada. Saul rejeitou o governo de Deus e seu governo levou à sua destruição e de sua casa.
Não havia mais espaço para o Senhor em sua vida. Na verdade, não havia mais espaço para ninguém que não fosse ele mesmo. Sua vida resumiu-se em grandeza terrena e uma sina doentia de matar a Davi. Saul tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha Deus a seu favor e o rejeitou. Só que uma vida assim não se resume a ela mesma. Sempre vai afetar os mais próximos, principalmente a família. Enquanto todo o povo chorou e lamentou a morte do profeta Samuel, apenas uns poucos homens valentes sepultaram a Saul e a seus filhos. Como aqueles homens tiveram a coragem de dar um fim à vergonha de Israel. Deus precisa hoje de homens e mulheres valentes que sejam zelosos pelo nome do Senhor, ainda que diante de situações vexatórias. Não fomos chamados para divulgar os pecados uns dos outros, mas para defender a causa de Deus, independente dos erros humanos de percurso. A vida é um dom de Deus, a morte é o salário do pecado. Enquanto a vida é um presente, a morte é um pagamento. Saul recebeu exatamente o salário que merecia por recusar a presente que não merecia. E nós? Qual é a nossa escolha hoje? Vida ou morte? Presente ou pagamento? Divulgar a queda do irmão ou ter coragem de dar um ponto final à vergonha alheia? Há somente dois caminhos e uma só decisão. Vê que o Senhor nos propõe hoje: a vida e o bem, ou a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. O desejo de Deus para cada um de nós é este: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Deuteronômio 30, 19 e 20. Escolha Jesus, escolha a vida. Amém?